Pensou que ia fugir de estequiometria? Aqui no Central da Química, não. Gente, essa questão é de 2014.2 da prova de Medicina da Unifor, questão 30. Vários experimentos foram realizados para estudar a reação entre óxido de cálcio e água, produzindo hidróxido de cálcio. A temperatura, medida ao final de cada reação, está registrada na tabela abaixo. Analisando os dados da tabela e conhecendo a estequiometria da reação, podemos afirmar que ele mostrou na questão. Só repetir ela do jeito que está. E vamos aos itens. No item A, ele fala o seguinte: os valores de x e y para que a temperatura final da reação seja a maior possível são 0,6 e 0,4 respectivamente. Gente, primeiro a gente tem que entender que reação é essa que está acontecendo, né? Para a gente entender, ver a estequiometria e tudo. O óxido de cálcio, qual é a fórmula? CaO. Se você não sabe, você tem que lembrar que o oxigênio tem carga 2-. E o cálcio, por ser um alcalino terroso, tem carga 2-. Então, aquela antiga regra do abraço, forma o CaO. E eu vou estar reagindo esse óxido de cálcio com a nossa conhecida água. E o que é que vai gerar? Vai gerar nada mais, nada menos do que o hidróxido de cálcio. Ou seja, o nosso óxido de cálcio chamado um óxido básico, porque ele reagiu com água e formou uma base. Beleza, mas isso não vem ao caso, é só uma informação extra. Gente, olha aqui a estequiometria da reação. Você precisa de 1 mol de cálcio para 1 mol de água para produzir 1 mol da base. Tranquilo, né? Agora vamos aos números. Olha nesse primeiro experimento, a gente só tinha óxido de cálcio, não tinha nada de água. Então a temperatura ficou a temperatura ambiente justamente porque não ocorreu reação. Quando você colocou 0,8 de óxido com 0,2 de água, ocorreu uma pequena reação e a temperatura subiu para 30, ou seja, isso aqui é uma reação exotérmica. Já no terceiro experimento, eu usei 0,7 de cálcio com 0,3 da água, deu 40 graus Celsius. Ou seja, à medida que eu vou adicionando água, essa temperatura vai aumentando. Só que qual vai ser a temperatura máxima? O valor da temperatura eu não tenho como descobrir, porém eu tenho que saber qual é a condição que vai dar a temperatura máxima. Gente, a temperatura máxima vai ser quando tudo reagir. Olha aqui, ó. Você está colocando 0,7 mol de óxido com 0,3 mol de água. Vai reagir tudo? Não, vai ter alguém sobrando. No caso aqui, ó, sempre quem é o reagente limitante? É a água, porque elas sempre têm menos. E a proporção é de 1 para 1. Então, no caso, se eu tenho 0,3 mol de água, eu iria reagir com 0,3 mol de cálcio. Mas olha quanto eu tenho de cálcio, 0,7. Eu tenho mais do que deveria de cálcio. Então, o óxido de cálcio é o meu excesso, enquanto a água é o nosso limitante. Então, qual seria a condição perfeita para ter a temperatura máxima? Temperatura máxima seria se eu colocasse 0,5 do CaO mais 0,5 de H2O. Porque aí, ó, 0,5 de água reagiria com 0,5 de óxido de cálcio. Então, a gente não ia ter sobra de ninguém, ia todo mundo reagir, tá? Então, item A está falso. Item B, o reagente limitante na reação do experimento 3 é óxido de cálcio. Não, a gente já viu aqui que o óxido de cálcio em todos os experimentos ele é o reagente em excesso. Por quê? Porque ele tem mais do que deveria. Item C, a quantidade de produto formado no experimento 2 é de aproximadamente 15 gramas. Vamos fazer uma proporçãozinha para o experimento 2. No experimento 2 eu tenho 0,8 mol desse e tenho 0,2 mol desse. A proporção é de 1 para 1. Então, ó, tu só tem 0,2 de água. Tu
cálculo vai reagir 0,8 de cálcio? Não vai. Lembrando, sempre que for fazer estequiometria, você tem que tomar como base o reagente limitante. Então, vamos fazer o seguinte, proporção entre água e o hidróxido de cálcio. 1 mol de H2O está para 1 mol do hidróxido de cálcio. Como ele está falando em massa do hidróxido de cálcio, vou passar aqui essa massa, esse número de mols, desculpa, para massa, tá? E como eu tenho um número de mols de água, não preciso eu transformar. Vou só repetir. 1 mol de H2O, vou botar aqui embaixo. 1 mol de H2O. Vou pegar essa quantidade em mol de hidróxido de cálcio e transformar para grama. Lembrar que número de mols é massa sobre massa molar. Então, a massa é número de mols vezes a massa molar. A massa molar do hidróxido de cálcio é 74. Então, você tem que a massa vai ser 74 gramas. Então, 1 mol de água não produz 1 mol de hidróxido. Então, 1 mol de água produz 74 gramas de hidróxido de cálcio. Tudo bem até aqui, né? Só que na questão eu só tenho 0,2 mol. 0,2 mol de água vai produzir X gramas. Fazendo esse cálculozinho, a gente encontra que X é 14,8 gramas de hidróxido de cálcio. Tá? Então é aí justamente aproximadamente 15 gramas. Então, resposta correta, item C. Questão de estequiometria sempre dá um nozinho na nossa cabeça, né? Mas você tem que organizar bem as suas ideias, ver o que a questão está pedindo, ver o que a questão está te dando, para você saber o que tu pode fazer na questão. Se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tirar todas as dúvidas. Um abraço, pessoal, até a próxima questão.